eu vou moldar o rosto do Felipe Neto nesse molde que eu fiz aqui do Doutor Estranho. Esse vídeo aqui, ele vai ser um pouco diferente por dois motivos. Primeiro que esse é o primeiro vídeo onde eu moldo o rosto de uma pessoa, que eu fiz o molde, num rosto de outra pessoa. Vocês entenderam? Normalmente é personagem que eu faço. Segundo, porque eu não faço a menor ideia de como vai ficar um resultado nesse estilo, já que eu tô misturando dois rostos. Mas eu achei interessante, achei legal trazer coisas diferentes aqui, né? Então, bora, né? Então, eu comecei moldando a parte da orelha, do queixo, né, e do cabelo. A gente consegue perceber que o rosto do Doutor Estranho é bem mais fino e esticado do que o rosto do Felipe Neto. Logo quando eu coloco o molde sobre o rosto do Felipe Neto, a gente consegue ver essa desproporção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, me focar, é colocar as medidas do Felipe Neto dentro das medidas do Doutor Estranho. Coloquei o queixo, consegui encaixar o cabelo, né? Até essa parte do cabelo do tamanho da testa, enfim, até para trazer mesmo essa referência. Eu vou prestando atenção nesses detalhes a mais e depois eu penso na parte da boca, nariz e olho, né? E sobrancelha. Então, eu vou encaixando toda essa parte, diminuindo as partes que precisa do cabelo do Felipe Neto, colocando dentro do molde. Eu vou colocar inteiro no molde, inclusive a parte do cabelo, que normalmente eu não me atento tanto para isso, mas hoje eu acho que é importante para ficar bem parecido com o Doutor Estranho. Depois disso, eu venho puxando uma mecha do Felipe Neto para a testa, igual o Doutor Estranho tem. E aí eu vou fazer também do outro lado, são duas mechas, então foi exatamente o que eu fiz. Como eu estava bem detalhista, eu ainda joguei para trás esse excesso de cabelo na testa que o Felipe Neto tem, né? Que tá aqui na foto do Felipe Neto, mas que normalmente não tem no Doutor Estranho. Então fiz isso, deixei o pincel pequeno para as partes mais focadas e para as partes que não são, eu simplesmente deixei do jeito que estava. Depois que eu faço isso, eu venho posicionando a parte da sobrancelha, dentro aqui da sobrancelha do Doutor Estranho. A sobrancelha do Felipe Neto é bem maior do que a sobrancelha do Doutor Estranho, então o que eu fiz foi diminuir a sobrancelha dele e encaixar. Enfim, eu dei uma perdida aqui, eu dei uma viajada, parecendo um Scooby, mas eu voltei aqui para essa terra. Depois que eu fiz isso, vamos para a parte da boca. A boca do Doutor Estranho é menor, né, do que a boca do Felipe, então eu fui encaixando. Encaixei também a parte do nariz, que eu achei bem interessante, legal. E aqui essa parte do tronco do nariz do Doutor Estranho é mais fino do que o do Felipe, então eu encaixei também. Depois fica a parte do olho. Eu tentei segurar o menos possível a parte do olho, mas eu confesso para vocês que de toda essa transformação, eu acho que o olho foi a parte que eu mais precisava rever, sabe? Refazer, mas enfim. É a primeira vez, sabe? Mas ficou muito bom o final, o resultado final. É que, enfim, detalhes, né, gente? Detalhista, detalhista. Depois que eu fiz isso, eu vim simplesmente abrindo e encaixando, como vocês podem ver, essa parte branca aí do olho do Doutor Estranho, né? Quer dizer, do Felipe, dentro do molde do Doutor Estranho. Depois que eu fiz isso, tinha alguns detalhes, tipo da sobrancelha que acabou subindo quando estava arrastando, que eu encaixei. E aí eu percebi que a outra também estava assim, então eu também acabei puxando e encaixando, sabe? Essa parte dentro da sobrancelha. Depois que eu fiz isso, eu tirei o zoom para a gente ver mais ou menos como que tava. Criei uma nova camada por cima e comecei a fazer com o pincel aerógrafo um sombreado para a parte da barba. O Felipe não tem barba, mas eu achei que seria muito interessante fazer pelo menos um esfumado de barba aqui no Felipe, por conta do Doutor Estranho, que o Doutor Estranho tem, né, essa barba. Então, eu fiquei pensativa antes de começar a fazer, moldando o Felipe Neto no molde do Doutor Estranho, porque eu não sabia se eu fazia fio a fio, uma barba, se eu só fazia assim igual eu fiz no sombreado, ou se eu simplesmente encaixava
o rosto do Felipe não colocava essa barba que é bem característica do Doutor Estranho. Então eu fiquei bem assim em dúvida. Por fim eu decidi fazer mais um esfumado. Depois que eu fiz, eu vim apagando o excesso. Não é pra, meu Deus, ficar parecendo uma barba realista. Essa não é a intenção. A intenção realmente é vir só fazendo um sombreado, né? Como eu falei pra vocês, pra gente falar, olha, tem uma barbicha ali que lembra o Doutor Estranho, sabe? A ideia inicial foi essa. E aí eu venho com a borracha e simplesmente fui tirando o excesso. Tirei o excesso por fora, tirei o excesso por dentro, para ficar aí bem demarcado essa parte que vocês estão vendo. E aí depois que eu fiz isso, eu fui e decidi também pintar aquela parte lateral de branco do cabelo do Doutor Estranho, né? No caso do Felipe. Então eu venho com branco e só esfumo essa parte aqui, ó, gente, vocês estão vendo. Pra dar uma esfumaçada, sabe? Pra ficar bem característico dele, eu demarquei, né, bastante essa parte aqui do cabelo na parte de fazer o molde. Então eu achei legal deixar isso bem demarcado. Depois que eu fiz isso, esfumei bem, eu fui tirando o zoom. E aí, depois disso, eu fui encaixando mais ainda o olho, porque eu achei que tá um pouquinho de fora. Depois, eu venho com o pincel aerógrafo e vou tentando dar uma disfarçada nesse excesso que vocês estão vendo ao redor do olho. Faço isso também do outro lado, porque ficou muito esticado. Eu meio que tento corrigir, sabe, essa parte. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou tirar o molde e vou ver o que dá pra corrigir, né? Caraca, olha, gente, olha esse rosto. É o rosto do Felipe Neto, vocês acreditam nisso? Caraca, caraca. Nossa, eu gostei muito. Eu vou deixar esse molde lá na pasta para quem tem meu curso, tá? Então, pode deixar que tá postado aqui, já tem o molde lá disponível. Se você já tem meu curso, pode entrar lá na pasta de moldes, que esse molde já vai estar lá disponível para vocês usarem. Depois disso, eu só fechei ali o olho para tirar o excesso, igual vocês estão vendo. Peguei ali a parte do branquinho do olho que estava faltando, parte do preto do olho também, a parte de dentro. Depois que eu fiz isso, eu dei uma esfumada aqui nessa parte do branco do olho, que eu achei que ficaria bem interessante. Então, eu fui vindo e esfumando aqui esse excesso. Depois que eu fiz isso, eu vou pro outro lado também e faço esse esfumado. E aí, eu simplesmente vou preenchendo tudo isso para tirar essa parte de arrastado que eu fiz. E aí, eu tirei o molde, gente. Eu vou deixar grande para a gente ver melhor e conversar sobre. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado. Confesso para vocês que eu fiquei muito impressionada com o resultado final. Eu achei que ficaria legal quando eu tive a ideia de fazer o molde do Doutor Estranho e misturar com o Felipe Neto, né, moldar o rosto, mas eu não imaginava que ia ficar tão bom assim. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, eu vou moldar o rosto de outras pessoas no molde do Doutor Estranho. Então comente aqui sugestões que sempre me ajudam muito. Não se esqueça que aqui tem o link da descrição do curso completo de Bispaint para vocês dominar. E até o próximo vídeo.